E quando ouvirdes de guerras e revoluções, não tenham medo. Tempo atrás, eles estavam testando armas climáticas, um no mundo, tá? É o que nós conhecemos como os trigos. Depois vem pro proto-hebraico, e vai descendo e vai caindo aqui no hebraico que nós na desenho. Tá? Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Quer dizer, o joio e o trigo são separados no mesmo dia, no dia da queima. No dia da queima eu pego o joio, separo, pego o trigo e separo. Tá? Então os dois, ambos caminham até o final dessa etapa, né? Ambos caminham, não tem essa questão de que um vai, o outro fica, não é bem assim. Eles caminham até o final da etapa. No final é que é feita a separação. Tá? Mateus 13, 37, 43. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente, quer dizer, ele já está dando a explicação da parábola, né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, quer dizer, é o Messias, é Cristo. Ele é quem semeia, né? É o Espírito Santo de Deus que, atuando no mundo, né, que faz esse trabalho, né? O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Vocês não estão conseguindo, nessa parábola, encaixar mais uma vez a questão dos 1000 anos de paz antes da tribulação. Também não dá para encaixar aí. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Escândalo cada tradução coloca de um jeito, tá? Aqui ele colocou como escândalo, né? Outras traduções dão outra palavra, mas o sentido não muda. E os que cometem iniquidade. E vão lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é o próprio Apocalipse, tá? Que está sendo dito em parábola. Então os justos resplandecerão como o sol. Algumas outras traduções em outros livros que não falam dessa parábola, mas falam desse mesmo momento da história, né? São outros livros da Bíblia, né? Colocam que seremos como os anjos, ou em vez de colocar, então, os justos resplandecerão como o sol, brilharão, né? Eles colocam como brilharão, né? No reino do seu Pai, que seria Deus, no caso. Vou ler agora Mateus 25, 31, 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, separação do trigo e do joio. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que ele diz desde a fundação do mundo, se esse evento é uma coisa que ainda vai acontecer? É porque esse evento ocorre na eternidade. Por ocorrer na eternidade, né, você tem que entender que na eternidade tudo já aconteceu. É um filme que já passou. Então, por isso que ele diz, desde a fundação do mundo. Qualquer mudança, né, que Deus faça na eternidade neste momento, é como se ela sempre tivesse existido. Porque foi colocado na eternidade uma vez e se torna eterno. João 6, 39 a 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ficou bem claro que o último dia é o dia do julgamento. Claramente não pode haver outro dia após o último dia do julgamento. Por quê? Porque nenhuma das passagens na Escritura te dá apoio para você ter esse tipo de interpretação. Ela não te ajuda a você ter esse tipo de interpretação. Não vai ter outro dia. É um dia só. Tem gente que diz que vai ter o arrebatamento, o primeiro arrebatamento e depois o segundo arrebatamento. Só que se você procura nessas passagens todas, na Escritura toda, você não encontra dois arrebatamentos. Agora, temos que lembrar que existe um caso nas Escrituras, né, que é falado no Novo Testamento, sobre aqueles que passaram pela primeira ressurreição, que é um período da história, né, quando Cristo morre na cruz e ressuscita, que é falado, eu não me lembro agora em qual dos livros, depois eu vou perguntar para um de vocês, né, que foram vistos pessoas em Jerusalém que já tinham morrido e ressuscitaram justamente naquele dia. Tá? Eu não sei se de repente alguém pode me ajudar. Eu vou abrir aqui o microfone para uma pessoa me ajudar nesse trecho. Elias, você está me ouvindo? Elias? Sim, estou procurando a passagem. Procura essa passagem aí, por favor, e fala para o pessoal em que trecho da Escritura tá, que é o momento em que ocorre a primeira ressurreição. Aí você passa para eles, por favor. Apocalipse 20 fala da primeira e da segunda ressurreição aqui. Apocalipse 20, do 4 até o 6, né? Sim. Ele faz esse comentário. Isso ocorreu no dia da morte e ressurreição de Cristo. Do primeiro até o 6. Fala dos 1000 anos e fala da ressurreição. Apocalipse 20. Capítulo 27 de Mateus. Verso 52. Você pode ler para a gente, pai? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa foi a primeira ressurreição. Ok? Perfeito. Todos a os segunda crentes, ressurreição. Todos os Pode crentes, falar. quando se convertem, eles são participantes dessa primeira ressurreição, que é ressuscitar para Deus, quer dizer, é o simbolismo do batismo. Morre-se para o mundo, ressuscita-se para Deus. Tá bom? Tem um trecho, ok. Tem um trecho no Novo Testamento que é dito que quando Cristo vai orar no monte, né, os discípulos veem Moisés e Elias. Como eles podem ver Moisés e Elias se eles, na teoria, né, não teriam participado ainda da primeira ressurreição? Aí vem aquela questão. A partir do momento que a pessoa morre, eles, espiritualmente falando, a pessoa ela entra na eternidade. E é como se ela sempre tivesse existido. Então é perfeitamente possível que Moisés e Elias tivessem aparecido realmente no monte quando Cristo subiu ao monte para orar. Por causa dessa questão, né, da eternidade, que poucas pessoas param para pensar nela. Tá? Elias, ele não morreu, ele subiu ao céu. E Moisés subiu ao céu, né? Foi participante da primeira ressurreição, né? Perfeito. Moisés também subiu. O corpo dele também não foi encontrado. Perfeito. Ele foi ressuscitado, Moisés. Elias não morreu fisicamente, foi assunto ao céu sem provar a morte física. Perfeito, isso aí. Legal. Vou passar agora para o próximo slide, tá? Vou falar um pouco... detalhe. Como isso vai ficar gravado, vocês vão ver eu falando agora de Calvino.
Por favor, eu não sou calvinista, não sou ligado à religião, eu estou só usando Calvino como exemplo, tá? Então, vamos lá. Sobre a visão que Cristo teria um reino de 1000 anos literais sobre a Terra, estamos falando do pré-milenismo, né? Calvino disse que a ficção desses é por demais pueril, para que tenha necessidade de refutação ou seja digna. Isso é uma frase tirada de um dos livros, né, que fala de Calvino, né? Ele considerava essa visão do pré-milenismo, né? Vou falar o que eu entendi de Calvino, tá? Ele considerava tão ridícula que para ele não valia a pena ele debater sobre esse assunto. Era a visão de Calvino, tá? Ao mesmo tempo, ele indicou o seu implícito desacordo com a visão promovida mais tarde pelos amilenistas, que o milênio pertence essa visão dos amilenistas, que o milênio pertence ao estado intermediário dos santos, isto é, seu descanso celestial desincorporado, subsequente à morte física e anterior à ressurreição em geral. De acordo com Calvino, os 1000 anos de Apocalipse 20 pertencem à igreja enquanto ela ainda está trabalhando na terra. Essa era a visão de Calvino. Nem Calvino concordava com a posição que diz que o triunfo milenar dos santos é simplesmente as vitórias espirituais invisíveis no coração do crente e as bênçãos interiores experimentadas pela igreja. Bem, só coloquei aqui a visão de Calvino, mas não é só Calvino não. Outros também não concordavam com essas ideologias, né, que eles inseriram, né, sobre pré-milenismo, né, e algumas distorções do amilenismo, né. E, bem, tínhamos reformadores que discordavam. E aí eu faço uma pergunta: o que nos fez aceitar e tornar isso inquestionável? Não é um tema inquestionável, é um tema que pode ser debatido. Tá? O que eu vejo muito acontecendo hoje é que muitos pastores veem isso como tabu. Você não pode tocar nesse assunto. Se você está tocando nesse assunto, está errado. Então, isso não é tabu. Isso é uma coisa que pode ser debatida. Tá? Então, qual é o problema? Aí eu coloco. Então, qual é o problema da interpretação de Apocalipse 20? A conclusão que eu cheguei. O problema está em não usar toda a escritura para definir a interpretação. Se pegam apenas os trechos que fazem menção a 1000 anos e tenta se encaixar esses 1000 anos numa solução de algo que você só vai ter se você estiver observando a escritura como um todo. E não observando só alguns versículos que falam de 1000 anos. A gente tem que lembrar que tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo agora qual é o discípulo que fala ela, mas ele fala: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O que ele quer dizer com isso? São 1000 anos literais? É um dia literal? Se fosse literal, eu teria que pegar Gênesis e entender que quando Deus fala lá, no primeiro dia criou Deus os céus e a terra. Se é para ser literal, eu vou ter que entender que Deus em um dia terrestre, que é um dia na minha concepção de 24 horas, visão humana, Deus criou os céus e a terra, o que estaria completamente errado. Porque se Deus é um ser espiritual, né, ou na linguagem do judeu, né, Hashem, né, se Hashem é um ser espiritual, né, como é que eu posso querer limitar a interpretação do que eu estou lendo das escrituras à minha visão humana? Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. É na eternidade. Eu não posso querer interpretar isso de forma literal. Eu teria que ser espiritual para eu poder entender como a coisa se comporta na eternidade. Mas a Escritura já diz como é que se comporta. Funciona por períodos de tempo, por etapas. Então eu não posso querer entender de forma literal. Isso é um primeiro detalhe, tá?